Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro aí há mais de 10 anos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o uso dos açúcares, né? Açúcares simples, açúcares provenientes de sacarose no uso de cerveja, né? Então qual que é o objetivo aí do uso do açúcar? Normalmente a gente coloca o açúcar com dois efeitos consequentes. Um deles você vai aumentar a OG na tua cerveja e você não vai aumentar o corpo da cerveja, ou você vai acabar, entre aspas, baixando o corpo, né? Você vai ter uma FG um pouquinho mais baixa do que você teria se usasse apenas grão Pilsner, né? Por exemplo, aqui usar uma concentração de 75 gramas de açúcar por litro aumenta a SG da receita em 0,28 pontos, né, de SG, ou seja, se era para ter ali 1050, você coloca 75 gramas por litro, vai ter 1078 de SG, ok? Quanto mais tarde você adicionar o açúcar ao processo, maior será a presença de sabores e aromas. Ou seja, caso você use açúcares que são sensorialmente complexos, como uma rapadura, um açúcar de beterraba, um demerara, um açúcar de coco, quanto mais tarde você colocar no processo, maior vai ser a presença dos sabores provenientes desse açúcar na receita. Já se você estiver usando apenas a sacarose, né, açúcar comum, açúcar refinado, então não faz diferença nenhuma. Colocar no começo e no final não vai alterar nada, ok? Se você usar em grandes quantidades, por exemplo, acima de 10% do total de grãos, você pode acabar atrapalhando o processo de fermentação dos açúcares mais complexos, como é a própria maltose, né, em relação à sacarose. Então, eu te aconselho você usar quantidades menores, ou se for usar uma grande quantidade, né, mais do que 10%, coloque ele numa segunda fermentação, o que a gente está falando aqui embaixo, tá? Já já vou falar sobre isso. Então, quando adicionado no final da fervura, tem a vantagem de ser um método bastante simples, né? Garante a esterilização desse açúcar. Se ele contiver ali algum tipo de bactéria, vai acabar morrendo, mas pode perder alguns compostos aromáticos se for um açúcar mais complexo. Já se você adicionar na fermentação secundária, depois que aconteceu a primária ou que passou pelo menos 2/3 da primária, então você vai resolver esse problema da fermentação da sacarose antes da maltose, né? A levedura ela prefere, é mais fácil para ela converter o açúcar, né, a sacarose, em álcool do que a maltose. Então, se você coloca muito açúcar, pode ser que você esteja fermentando só o açúcar comum, chega na hora de fermentar a maltose, a levedura fica com preguiça e hiberna e não fermenta mais. Então, por isso que nesses casos eu recomendo você colocar sempre depois da fermentação primária ou passado pelo menos 2/3. Nesse sentido, você deve ter um cuidado um pouco maior com a sanitização, né, que venha de uma fonte segura esse açúcar, mas a própria presença de lúpulo e álcool também ajuda bastante a esterilizar, né? É difícil a gente acabar contaminando a cerveja por conta disso. O tempo de fermentação vai ser maior, porque vai precisar de uma fermentação secundária agora, né? Talvez precise de mais uns 2 ou 3 dias para fermentar esse açúcar, e você vai conseguir preservar mais esses compostos aromáticos e sensoriais, né? Então, exemplos aqui, né? Numa cerveja do tipo tripel, você pode estar acrescentando às vezes 20% de açúcar para atingir um potencial alcoólico maior que o estilo pede, né, sem deixar a cerveja tão pesada, e uma Double IPA, que já é uma cerveja que ela é pesada por natureza, né, você colocar açúcar refinado ajuda a diminuir um pouco o corpo dela, para que ela não fique não com essa base não tão pesada assim. Então você pode usar o açúcar para conseguir chegar no potencial alcoólico alto, por exemplo, 10%, sem deixar a cerveja tão difícil, né, de tomar, né, com aquele corpo, com aquela FG tão alta que acaba atrapalhando o estilo da cerveja. Além disso, as cervejas belgas, né, cervejas, por exemplo, trapistas, a gente vai encontrar bastante a presença desses açúcares especiais, principalmente o candy na receita. Então, entre a relação dos açúcares, a gente tem aí, vou dizer que talvez seja o mais famoso no uso dele na cerveja, que é o candy sugar, que é um açúcar que ele foi caramelizado no modo
similar ao que a gente faz com calda de pudim, né, ou de uma bala de caramelo. Você pode comprar ele tanto no formato sólido, né, parecendo cristais, ou no formato xarope, né, bem viscoso, como esse aqui, ó, a série D90, né, D180, D45. Quanto maior o número, mais escuro ele é. Esses açúcares, eles agregam muito sabor para a cerveja, mas muito mesmo. Então deixam ali notas de nozes, desculpa, notas é, de frutas escuras como ameixa, de toffee, né? Dependendo aí do açúcar que você colocar, vai trazer uma carga aromática muito intensa para a tua cerveja. Por outro lado, né, tanto o açúcar refinado quanto o açúcar de milho, ele praticamente não vai dar sabor nenhum, nem vai acrescentar cor na cerveja, né? Lembrando que no caso do açúcar de milho, que é glicose, né, ela tem um sabor bem sutil, característicos. Já para o açúcar do tipo mascavo, melaço, rapadura, maple syrup, mel, demerara, esses sim, eles podem acabar agregando não só cor, mas um pouco de sabor para a tua cerveja. Então é importante que você coloque isso depois da fermentação primária, para que você não perca esses compostos aromáticos na saída ali do CO2 durante a fermentação. Dependendo aí do açúcar que você usar, né? Um melaço, que por exemplo que é muito escuro, você pode escurecer bastante a cerveja, chegando ali até mesmo num tom âmbar. Temos também açúcar de beterraba. Geralmente ele vem numa cor assim meio rosada e ele pode também escurecer a tua cerveja, levando para o tom de uma Red Ale, por exemplo, tá? E você pode também fazer o uso do açúcar de beterraba para fazer o candy sugar original, o candy sugar que é feito lá na Bélgica. Além desses açúcares fermentáveis, nós também temos açúcares não fermentáveis. Basicamente, para a cerveja temos a lactose e a maltodextrina. A lactose é um açúcar do leite, né, que vem ali a glicose com a lactose, e ele é um açúcar parcialmente fermentável, somente ali cerca de 30% vai ser convertido, o resto vai ficar como corpo na cerveja. Então ele é indicado para você fazer os estilos Milk, Sweet Stout, mas também para elevar um pouco mais o corpo de uma cerveja que atenuou demais, uma Kveik, por exemplo, uma cerveja que secou demais, uma cerveja que tem uma OG muito baixa e por isso ela ficou com a sensação muito aguada, você pode estar usando a lactose para corrigir esse tipo de defeito, né? Maltodextrina também, mesma usabilidade, só que ela é 100% não fermentável. Diferente da lactose, que ainda fermenta um pouquinho, aqui ela é 100% não fermentável, então ela adiciona bastante mais corpo na cerveja, também não tem sabor nenhum, tá? Então, você pode usar tanto um quanto o outro, lembrando que ao usar maltodextrina você acaba usando menos, tá? Uns 30% menos do que você usaria se fosse lactose. Então, pessoal, se você gostou dessa videoaula de hoje, não deixe de conhecer o meu curso aí em www.fabricarcerveja.com.br, um curso completo com mais de 70 horas de duração, comigo ao seu lado, tirando todas as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, compartilha, assina o canal para você receber outras atualizações, ok? E se você quer fazer esse curso de grãos completo, assista lá no meu canal também como fazer parte do nosso grupo e assistir apenas essa aula aí com mais de 5 horas de duração. Um forte abraço e até a próxima.